Quando a gente vai falar sobre solidão, a gente não tá falando necessariamente sobre quantidades de relacionamentos que uma pessoa tá tendo. A gente tá falando sobre a qualidade das relações que essa pessoa tem. Tem uma pesquisa do Psychology Today que dizia que 60% das pessoas que mais se sentiam solitárias, elas eram casadas. Como é que pode uma pessoa que é casada se sentir solitária? Você para pensar e fala assim, pô, a pessoa tem uma companhia, tem alguém pra trocar ideia, tem a presença de alguém todo dia. Mas isso não é sobre quantos amigos você tem, mas sim sobre a qualidade das relações que a gente tem. Eu vejo muita gente reclamando, tipo, ai, não gosto de andar com pessoas, que as pessoas são vazias, as pessoas traem, as pessoas são falsas, as pessoas... Tá, beleza. Pessoas podem ser ruins, mas tem pessoas que são boas. E às vezes você não precisa de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 amizades profundas. Você pode ter uma amizade que é uma amizade significativa com você. E às vezes algumas pessoas que estão no meio social, que estão inseridas com várias pessoas, que estão frequentando lugares, elas sentem um desconforto e às vezes elas não sabem o que é esse desconforto. Às vezes elas não sabem que sentimento que é aquilo, tipo assim, pô, eu tô saindo, eu tô frequentando lugares, mas por que eu me sinto tão sozinho mesmo assim? Ou por que eu me sinto um mal-estar muito grande? É porque apesar de você sim estar indo pra balada com seus amigos, sim, você tá indo ver jogo de futebol com seus amigos no bar, você tá indo trabalhar com os colegas de trabalho, você tá nas festas de família com a sua família, você não tem nenhuma relação significativa. E a construção de relações significativas é um processo. E é um processo que envolve muito vulnerabilidade. Tem um livro da Brené Brown que fala muito sobre isso, né? Sobre ser vulnerável. E boa parte das nossas relações, elas são construídas através de vulnerabilidade. Boa parte das nossas boas relações, nossas relações mais íntimas, nossas relações de maiores confianças, elas são construídas através de você poder expor pro outro problemas e anseios da sua vida. Por exemplo, o Luca, que grava os vídeos comigo aqui, é muito meu amigo. Adoro ele. Tem coisas que eu falo pro Luca que eu jamais falaria pra você que tá aqui na câmera. Pelo amor de Deus, né? Vamos evitar. Vamos evitar um pouco esse probleminha, né? Por quê? Porque é um amigo, é íntimo, é uma pessoa que a gente troca ideia, que a gente é amigo há muito tempo, que a gente pode ter essa troca. E isso é uma questão de amizade, de qualidade de amizade, de significância de amizade. Agora, tem pessoas que eu conheço, que eu gosto muito, que eu jamais revelaria um segredo íntimo. Agora, por outras, sim. Então isso é uma necessidade que a gente tem de entender que essa vulnerabilidade, por exemplo, o Lucas sabe coisas minhas que são íntimas, profundas. Mas isso é uma questão de amizade. Eu sei coisas do Luca também, que são íntimas dele. Mas isso é uma amizade, isso é uma troca. Você trocar, você confidenciar, você falar coisas, isso é muito bom. Isso ajuda a gente a ter pensamentos. Quantas coisas de trabalho a gente já não resolveu, um ou outro, de trocas que a gente teve? De eu conversar um bagulho com você e resolver isso durante a semana, ou vice-versa. Isso acontece dessas trocas. Enriquece a gente. Você ter essas pessoas com as quais você consegue ter uma troca sincera é muito importante. É muito importante isso também. Eu gosto de dizer que existem níveis e qualidades diferentes de relações. E tá tudo bem. Só que as pessoas não pegam muito isso. Mas às vezes você precisa ter alguém que você consiga falar sobre coisas profundas, assim. Coisas que você consegue falar sobre vida, carreira, casamento. Precisa ter pessoas que você consiga falar sobre trabalho, negócios, dinheiro. Você precisa ter pessoas que você possa falar sobre besteira. Pô, tem amigos meus que eu vou falar merda. Quero falar merda, quero falar besteira, quero tirar barato, quero zoar, quero xingar. Quero ser babacão, quero voltar a ter 11 anos e tá tudo bem. E quero ser feliz com essas pessoas. Eu quero pessoas que têm uma relação mais de zoeirinha, de brincadeirinha. Às vezes essas pessoas, todas vão ser a mesma pessoa. Ou às vezes eu posso ter uma relação assim com uma pessoa, outra relação de outro jeito com outra relação de jeito com outra e tá perfeito, não tem problema disso. A gente precisa saber que a gente precisa nutrir esse tipo de coisa. E essa é uma parada que ela precisa ser tratada ativamente na nossa cabeça. Esse é meu amigo para... Taranã. Às vezes você quis ter uma amizade profunda com uma pessoa que era uma amizade de rolê. E a amizade de rolê não é ruim. Eu tive ótimas amizades de rolê. Porém, nem sempre a amizade de rolê é uma amizade para ter um papo mais sério. E tá tudo bem, tá suave, isso não tem problema nenhum nisso. O problema é que a gente quer que nossas amizades, uma pessoa, ela seja polivalente, quando ela não é. Então a gente vai precisar ter esse discernimento, a gente vai precisar ter esse espaço ativo nosso de construir essa relação, a gente vai precisar ter esse espaço nosso também da gente ser uma boa pessoa
para ser amigo daquela pessoa, né? Quando a gente fala muito sobre solidão e como vencer a solidão, como fazer amigos, como conhecer pessoas, uma coisa que eu sempre falo é que não dá pra você querer ter bons amigos se você não é um bom amigo. Como é que você pode querer ter uma boa amizade se você não é uma boa amizade? Como é que você pode querer ter... Ah, mas eu fui uma boa amizade pra uma pessoa, aí me traiu, por isso não vou ter nunca mais ter amigo. Não, pô. A luta contra a solidão, ela é uma luta constante. E ela é uma luta que a gente precisa ter para ter uma boa qualidade de vida. A solidão, ela faz mal de diversas formas pra gente. E afeta diretamente a nossa saúde mental. E a gente vai viver cada vez mais, irmão. A gente vai viver cada vez mais e mais longe. E a gente relaciona muito essa nossa capacidade de fazer amigos quando a gente é mais novo, quando as coisas são mais simples, né? A gente faz muito amigo no parquinho, onde a gente sequer questiona porque a gente ficou amigo das pessoas. Eu tenho um amigo Daniel, que eu conheci ele aos 8 anos de idade, eu nem sei porque a gente ficou amigo. A gente ficou amigo. E a gente cresceu junto. E a gente continuou amigo junto. E essa é a vida. Eu tenho um grupo de amigos que são amigos da escola que a gente só se conheceu por determinado momento e foi embora. Então, o Pedro, que a gente é amigo porque a gente assistia Simpsons. E a gente falava de Simpsons. Esse é o como começou a nossa amizade. Só que a gente vai ficando mais adulto, a gente vai perdendo isso, né? A gente vai perdendo essa facilidade, esses lugares, esses espaços. E aí a gente vai precisar normalizar isso. E eu vejo que essa é uma dificuldade que a gente tem na vida adulta, né? De normalizar, criar novas amizades, novos vínculos, novos laços, né? A gente precisa saber criar isso. Como é que a gente cria boas, novas relações do zero? Como a gente cria novas, boas relações sem o parquinho, sem a escola, sem o pátio do colégio, da faculdade que une a gente? Como é que eu posso ser um bom amigo, uma boa companhia para pessoas, uma pessoa agradável? E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre a luta contra a solidão, como a gente faz para batalhar a solidão, por que a gente tem que batalhar a solidão e dar optativas, caminhos, rumos pra gente seguir para se sentir menos só. Então prepare o seu RSVP que tá começando. Conversas difíceis. Antes de começar esse vídeo daqui, eu quero me apresentar. Meu nome é Edson Castro, o seu melhor amigo na internet. Esse é o Conversas Difíceis, o podcast que a gente solta aqui todas as segundas-feiras às 8 horas da noite. Esse daqui é meu canal novo, não é o canal antigo, não é o canal falecido, então por isso eu preciso da sua ajuda aqui, deixando o like nesse vídeo daqui para engajar ele. Se você estiver ouvindo esse conteúdo em podcast, gostaria de pedir para você, por favor, de avaliar aqui, apertando nos 3 botãozinhos, aos 3 pontinhos e dando 5 estrelas para esse conteúdo aqui, ajudando a gente, ajuda muito a gente a aparecer mais na plataforma. Deixe também o seu comentário do que qual outro tema você gostaria de ver por aqui e bora falar um pouquinho mais sobre a solidão, tá? A solidão, ela tá virando cada vez mais um problema mundial, né? Em 2018, o Reino Unido criou um ministério para falar sobre solidão, para cuidar apenas disso. O mesmo aconteceu no Japão em 2021 e em 2023 os Estados Unidos ele emitiu um alerta nacional sobre uma epidemia de solidão que estava rolando no país. Então isso já começou a virar uma política de saúde pública nos países. Porque quanto mais a solidão, maiores problemas de saúde mental, maiores problemas físicos, maiores problemas sociais, mais polarizada uma sociedade se torna e pior a qualidade de vida dos habitantes de uma nação. Para você ter uma ideia, uma pesquisa do Instituto Gallup, que foi feita em outubro de 2023, apontava que 1 entre 4 pessoas, cerca de 1 bilhão de seres humanos, se sentia solitária no mundo. E mais alguns números pra gente falar aqui. 73% dos jovens se sentem sozinhos. 83% dos profissionais dizem que a solidão afeta o ambiente de trabalho deles. Isso tem levado cada vez mais especialistas a falarem sobre saúde social. Então, quando a gente vai falar de saúde mental, a gente tá falando de como é que tá a nossa cabeça, a nossa ansiedade. Quando a gente tá falando de saúde social, a gente tá falando como é que tá a nossa capacidade de socializar com os outros. Ela fala sobre como a gente se relaciona com outros seres humanos, com outros indivíduos. A primeira vez que ela foi concebida foi por um humano que chama Robert D. Russell, em 1973. Falar de saúde social é tentar trazer à luz para esse tema como algo sobre a saúde humana, né? Porque assim, a gente trata a solidão com certo desdém, né? Com certo, isso é frescura, isso faz parte. Algumas pessoas, em determinado momento, até tratam a solidão como algo bom, né? As pessoas fingem, a solitude, a solitude. Porque a solitude é uma escolha. Solidão não. Solitude é quando você tem uma grande
quantia de amigos, uma grande quantia de pessoas, você fala assim, não, vou me isolar um pouco para estudar, vou me isolar um pouco para cuidar do meu trabalho, vou me isolar um pouco para cuidar da minha carreira, vou me isolar um pouco para ter um pouco mais de qualidade de vida, isso é importante. Isso é solitude. Quando você não tem ninguém para sair, é só solidão mesmo. Quando você não tem com ninguém para se relacionar, quando você não tem relacionamentos, quando você não tem amizades, quando você não tem círculo social, isso não é solitude. Você simplesmente não tem vínculos, não foi uma escolha sua. Você simplesmente caiu aí. E laços afetivos, pessoas, é exatamente uma parada que a gente necessita como animal, como bicho. A gente esquece que a gente é bicho às vezes, né? A gente precisa dessa relação social. A gente precisa disso. Aliás, a nossa sociedade ela só existe como é porque a gente um dia saiu da caverna, saiu da árvore, se juntou em bando e começou a bater nos mamute, né? Começou a dar pedrada na cabeça de outros bichos pra matar eles, pra comer. Resolveu jogar uma semente, plantar uns bagulho, umas mandioca, né? Foi exatamente por isso que a gente conseguiu chegar onde a gente tá. Pelas relações, pelos afetos, pelos vínculos que a gente cria. Tem você já viu esse estudo que diz que... E aí eu posso estar viajando, tá? Vocês podem me corrigir. Falando que o Homo sapiens, ele era um dos mais fracos das evoluções que tinha, que vieram dos primatas nossos. A gente era um dos mais fracos, né? Comparado com outros tipos de criaturas parecidas que tinham. Mas a diferença é que o Homo sapiens, a gente se juntava em bando. Então outros que eram mais fortes e andavam solitários, eles tinham mais tendência a morrer e reproduzir menos do que a gente, que andava em bando, reproduzia mais, ficava junto, se agrupava mais, tinha mais conexões sociais, tinha um vínculo e ajuda maior. É uma questão evolutiva a nossa relação social. E a solidão, ela tem um problema muito grande de saúde mental, cara. A solidão faz muito mal para a nossa saúde mental. Pesquisadores de Harvard fizeram um estudo que apontava que 81% dos adultos solitários diziam que sofriam de ansiedade ou de depressão. Então, se você acha que você ficar sozinho, você se relacionar menos vai fazer melhor pra sua cabeça, a minha solitude cuidou da minha saúde mental. Pelo contrário, a sua solitude, que é solidão na verdade, ela te adoece. Ela faz com que você não tenha uma boa percepção da realidade. Ela faz com que você tenha pensamentos ruminantes, ela faz com que você fique apenas preso com seus vieses, ela faz com que você adoeça. A gente tem números muito preocupantes no Brasil, principalmente de solidão em idosos. E idosos são um dos maiores grupos de risco de pessoas que tiram a própria vida. São idosos que são abandonados pela família, são idosos que estão fora do círculo social, são idosos que perderam os amigos, perderam seus amores, perderam seus vínculos, os seus afetos. Às vezes por uma questão de saúde são incapacitados de se relacionar ou fazer atividades. E por conta disso, eles acabam tirando a própria vida porque eles não encontram mais sentido de viver. A solidão faz com que a gente não consiga ter pensamento claro, a solidão faz com que nossas ideias não concatenem mais, a solidão... É muito foda a gente falar sobre solidão, e isso me incomoda porque eu vejo pessoa que glorifica a solidão, principalmente em Twitter, Reddit, uma molecadinha que é um pouco mais solitária, que quer glorificar a solidão. A solidão é muito ruim e ela se retroalimenta. Quanto mais solitário você é, pior você é em lidar com pessoas. Quanto pior você é em lidar com pessoas, mais solitário você fica. Você vai criando ansiedade social, você vai criando fobia social, você vai criando uma falta de tato com as pessoas, isso afeta os seus relacionamentos, que vai te deixando cada vez com menos autoestima, isso afeta o seu trabalho, isso afeta o seu desenvolvimento. Eu vou ficar sozinho, eu vou pensar só no meu trabalho, eu não preciso de ninguém, não preciso de colega, não preciso de nada, aí você não cresce no trabalho, você não ganha mais, você encontra um momento de percalço, perde o emprego, não consegue ser contratado, não consegue ter boas relações, tudo isso porque você não criou vínculos básicos que são humanos, são reais. E muito disso também é por culpa de tela. A gente terceiriza pra tela um pouco das atenções, das interações, né? Tem uma pesquisa dos Estados Unidos que fez um entendimento do porquê que as pessoas se sentiam solitárias, né? E lá, 73% escolheram a tecnologia como fator que contribui pra solidão. Além disso, eles falaram que 66% disseram que eles se sentem mais solitários porque eles têm pouco tempo com a família. Elas estão muito sobrecarregadas de trabalho, cansadas, e isso fez com que elas tivessem mais problema de ter relacionamentos pessoais. Então olha que cenário maluco que a gente tem. Você vai de casa pro trabalho, do trabalho pra casa,
e aí você chega em casa, e aí como é que você se relaciona com pessoas? Ah, eu pego o meu celular, eu mando mensagem no Zap, eu mando mensagem no Insta, eu fico no Discord, esses são meus amigos. Só que isso não é a criação de uma boa relação social. Você não tá interagindo com pessoas, você não está tendo boas relações, você não tá tendo uma relação humana, real. Um comentário numa foto, uma mensagem do Zap a cada 1 hora, não é uma relação com uma pessoa. Ela não consegue substituir uma conversa sentada, ela não conversa a você poder desabafar com alguém, você poder falar algo íntimo, você olhar nos olhos, você poder rir, você poder sorrir, você poder chorar, você poder trocar com alguém. Não existe como isso trocar. Uma solução boa que eu vi para você ajudar a melhorar a saúde social de uma pessoa, evitar a solidão, é a criação de um terceiro espaço. É você poder tirar a pessoa daquela coisa do trabalho para casa e de casa para o trabalho e você poder criar um novo ambiente para aquela pessoa frequente. Seja ele uma igreja, seja ele uma academia, seja ele um curso, seja ele um lugar onde a pessoa vá e ela possa fazer outras coisas que não sejam com pessoas com quais ela é obrigada a viver. Porque a sua relação... Você pode estar cercado de pessoas no trabalho, cercado de pessoas em casa, mas você ainda vai estar sozinho porque você não pode ter as conversas que você quer. As conversas com o propósito que você tem. Isso é muito maluco, né? Se você parar pra ver, já parou pra reparar como tem velho extremista no Twitter ou no WhatsApp? Uns velho louco, noia. Você fala, caraca, que velho louco. O que acontece? Pensa um velho, um idoso. É que graças a Deus, pô, é triste falar isso, mas, mano, eu dou graças a Deus que meu avô, ele morreu antes do WhatsApp. Porque, mano, puta, ia ser terrível, assim. Porque meu avô, ele é um cara muito solitário, né? E eu lembro que eu ia no mercado do meu avô, eu ia na casa do meu avô, eu ia comer um lanche com ele, porque meu avô era um cara muito sozinho. Meu avô tinha morrido e ele passava muito tempo sozinho. E a família visitava ele muito pouco, muito pouco. Então pensa um cara que ele chega, aí ele vai e ele fica um domingo inteiro sozinho, sem ninguém pra trocar ideia. Que companhia que ele tem? Televisão? Todo velhinho era ligado no rádio, na televisão. Mas antigamente, quando a gente tinha cidades mais seguras, espaços urbanos mais seguros, os velhinhos saíam pra rua, conversavam no portão, iam pra praça, iam jogar xadrez, iam jogar gamão, iam jogar dominó. Eles iam interagir, eles iam ter uma interação social, física, né? Hoje o velho não sai, porque ele tem medo de ser assaltado, tem medo de ser roubado. Os espaços públicos, por exemplo, de uma grande São Paulo são uma merda. As praças são ruins, abandonadas, cheias de cracudo, perigosas. Então o cara não tem aquele espaço que ele fala, pô, vou num lugar aqui pra interagir. O que ele tem que é mais perto de pessoas? Ele tem um grupo Vila Prudente pela família e tradição. Onde tem outros 40 velhos, onde eles ficam trocando mensagem de Zap. E muitos deles foram cooptados politicamente, cara. Eu li uma matéria pesada sobre como diversos partidos políticos cooptaram idosos durante a eleição para serem agentes difusores de mensagem deles. Porque o cara fica preso e aquele grupo vira um rolê onde ele encontra um viés de confirmação, ele encontra os pares dele que sentem saudades da mesma coisa. Ai, que saudades de antigamente, da ditadura. Ai, que saudades, não sei o que lá. Bom mesmo era 1970 e tanto. Bom mesmo era tal época. Então ele vai encontrando o viés dele, ele vai sendo reforçado com aquilo, com aquele discurso, com aquela mensagem. E aquilo vira a companhia dele mais do que a própria família. Porque ele passa mais tempo no WhatsApp respondendo meme, mandando vídeo, mandando fake news, mandando montagem. E muitas pessoas idosas, elas têm um problema muito grande. Até fiz um corte sobre isso outro dia. Mas os idosos, eles... Excelente capa esse daí que eu fiz, né? Eu botei a IA vai pegar sua mãe. Mas é muito louco assim, porque os idosos eles têm uma dificuldade maior de entender o que é inteligência artificial, né? A gente viu o meme da inteligência artificial do Estúdio Ghibli, né? Pô, eu sei, né, que o Miyazaki não fez um retrato do Jair Bolsonaro pescando. Mas o idoso às vezes não sabe. Aí se você botar lá num Zap, ó, vovó, olha que legal, esse autor japonês fez uma homenagem pro Lula aqui, ó. Ai, que bonito. Ai, o Lula sendo homenageado pelo japonês. Deus abençoe, filhinho. Os velhos abraçando Jesus, tá louco. A galera amava isso daí. Eles não conseguem ter esse reconhecimento. Meu pai outro dia mandou uma notícia pra mim, que eu olhei e falei, pai, isso não é verdade. Ele é sim. Aqui, ó, tá, é do G1. Não, pai, que tá na moldura do G1. Alguém mandou uma notícia pro meu pai do G1, com aquela moldura do G1, tá ligado? E meu pai acreditou que era verdade. Por quê? Porque tava com a moldura do G1. Ponto. Então, é um lugar muito solitário, né? A solidão, ela também tem efeitos muito fortes pra nossa saúde física. E isso é importante de se falar, tá? Então, ó, pra você ter uma ideia, tem um estudo de uma mina que chama Ruth
Lundstedt, que ela é professora de psicologia e neurociência na Universidade de Brigham Young. E ela diz que a falta de conexão social é o equivalente a você fumar 15 cigarros por dia e consumir álcool. Solidão, ela também está relacionada a efeitos negativos na saúde cardiovascular, na saúde cerebral e no risco de depressão, que traz vários problemas físicos também. E elas também aumentam o risco de você ter uma morte prematura. Uma pessoa que vive constantemente com solidão, ela pode ter problemas de alteração de sono ou de apetite. E para piorar, o isolamento social está diretamente relacionado à inatividade física, má alimentação e uso de medicamentos psicotrópicos. E também está atrelada a problemas como obesidade. Olha que maluquice. Tudo isso por uma falta de vida social, tudo isso por uma falta de cuidado. Quando a gente tá falando sobre solidão, quando a gente tá falando sobre estar em companhia de outras pessoas, a gente tá falando também sobre se cuidar, cara. O Drauzio Varela, ele fez um vídeo há um pouco tempo atrás que acabou comovendo muita gente, falando sobre solidão na velhice, sobre velhos que tiravam a própria vida. E é importante a gente falar um pouco sobre isso, como a gente não olha pra esse pilar da nossa vida, né? A gente não fala sobre renovar nossas amizades ao longo da velhice, cara. Pô, a gente não fala sobre ter conexões, a gente fala sobre dinheiro, a gente fala sobre trabalho, a gente fala sobre uma série de coisas, mas a gente fala sobre pessoas. Como se a gente não fosse sobre pessoas, a gente é sobre pessoas. Uma parada que eu acho que é sempre muito bom de você usar pra se relacionar é sempre achar uma atividade em comum. Isso que eu falo, aquele terceiro espaço que a gente falou, ele é muito importante, não só pra você ter mais propósito, mas como você também encontrar conexões. Por quê? Você vai encontrar pessoas que têm um pensamento parecido com o seu. Eu lembro que em determinado momento da minha vida, a gente foi convidado para participar de um lugar que chamava YouTube Space, que era um espaço de São Paulo, muito legal, onde eles chamavam diversos criadores de conteúdo, e esses criadores de conteúdo iam lá para estudar. Então a gente tinha aulas de filmar vídeos, a gente tinha aulas de como editar vídeos, de como mexer no Photoshop, de como fazer capa, cara, era muito legal. Você ia amar aquele lugar. Meu, eles emprestavam lente, câmera, drone, grua. Pô, o que você pedisse, o cara falava, meu, eu quero esse estúdio pra fazer uma parada. Eles emprestavam. Era muito foda, muito foda. E nesse lugar, sabe o que tinha? Um monte de gente que criava conteúdo. Um monte de gente que pensava igualzinho eu. Cara, eu fiz um monte de amigo lá. Conheci um monte de gente incrível. Conheci o Oli lá. Conheci o Diego do Saúde na Rotina por lá. Conheci o Iberê. Conheci Mikan. Conheci... Quem mais eu conheci por lá? Conheci o Lito, conheci, cara, um monte de gente. Pô, é assim, o Gustavo Cruz, eu conheci lá, conheci o Ale do Minuto Indie, conheci um monte de canal, cara. Um monte de canal, um monte de gente foda, criadores fodas, pessoas incríveis. Conheci por conta do YouTube, cara. Por estar lá, por estar frequentando, por estar trocando ideia. Pessoas que estavam nos mesmos corredores, as mesmas coisas, e tinham os happy hours, e tinham... Pô, isso criava uma comunidade, isso é muito foda, você encontrar um lugar onde você encontra seus pares. Onde estão os seus pares? É na igreja? É no serviço comunitário? É numa luta? Vá lá. Uma das medidas que a gente deveria ter, né, pra falar sobre combater a solidão, é também a gente ter um espaço de essa infraestrutura social que a gente precisa pra ter lugares, né, onde a gente possa se conectar com pessoas. Pô, olha que foda que é um espaço, por exemplo, como o Sesc. O Sesc é um lugar onde tem diversos cursos, cara. O Sesc é muito foda. O Sesc tem esporte, o Sesc tem cultura, o Sesc tem workshop. Então, às vezes, uma senhorinha vai no Sesc fazer um workshop de crochê e ela conhece uma amiga dela, ela conhece uma pessoa. Às vezes um senhorzinho vai no workshop de, sei lá, de artesanato, de madeira, de cortar e conhece outras pessoas e faz amizades por lá. Só que a gente precisa de cidades que tenham infraestrutura de atender a população. Parques, bibliotecas com programação cultural, espaços de eventos com programação cultural aberta. Programação cultural não é só show. Não dá pra achar que programação cultural de uma cidade é só show do Gustavo Lima, é só show de sertanojo ou de funkeiro. Não, velho. Programação cultural de uma cidade são eventos, são workshops, são oficinas, são encontros culturais, são coisas que façam as pessoas irem pros lugares. E olha que loucura, cara. Olha o que é uma sociedade mais avançada e o bananil, né? Cara, eu devo estar falando uma coisa que pra muita gente fala, nossa, que absurdo isso que o Ed tá falando. Por que uma cidade tem que se preocupar com promover encontros de pessoas? Ah, nada a ver e tal. Cara, eu fui pro Canadá no meio do inverno, alto inverno do Canadá. Puta frio do caralho, peguei quase menos 20 no Canadá. Não, você tá entendendo? Animal, mas assim, de congelar as bolas. Tem uma tempestade de neve
Cara, que assim, a neve ficava até a canela na rua. De tão alto que tava, assim. Loucura. Isso aí é lá em Montreal. Alto inverno, tá? Beleza. Era fevereiro. Sabe o que tava tendo em fevereiro? No meio desse puto inverno? Um festival no centro de Montreal. Festival das Luzes de Montreal. Com show todos os dias, eventos culturais todos os dias, oficinas e uma programação todos os dias ao longo do inverno. Eu falei, caralho, que loucura isso, né? Barraquinha, coisa na rua. E assim, é um momento do ano que não tem tanto turista. Mas, mano, isso aí à noite na cidade, tava lotado o centro da cidade. Eu achei meio louco, falei, cara, por que tá tão lotado assim o centro da cidade e tal? Eu fui conversar com algumas pessoas. Os caras explicaram que no inverno é muito comum as pessoas ficarem presas em casa. E as pessoas ficam mais presas em casa, o que acontece? Ficam mais deprimidas, ficam pior de saúde social e se matam. Ou as pessoas sobrecarregam os aquecedores dela, botam fogo na própria casa. Tipo, tem uma monte de loucura que acontece. Então, os negócios da cidade ficam mais vazios. Gera menos dinheiro, a economia circula menos. Então, o que a prefeitura da cidade se ligou? Que quando tem alto inverno, eles precisam tirar as pessoas de casa. Então eles fazem o quê? Coisas para as pessoas saírem de casa. Oficina, curso. E tem várias coisas. Tem esporte indoor, né, óbvio. Tem oficina de arte, curso de arte, de pintura, de crochê, de não sei o quê. Tinha um monte de coisa, cara. Você passava num centro cultural que tinha lá, tinha atividade do dia inteiro, até a noite. Tu imagina isso em São Paulo? Imagina. Isso que eu tô falando é tipo assim, na Paulista deles. Não é que era tipo no cantinho assim. Óbvio que eu tô falando de uma cidade que é minúscula comparada com São Paulo, né? Mas isso é a preocupação ativa de um governo de ter uma infraestrutura que combata a solidão da sua população. Ponto. Mas assim, é importante pra gente combater a solidão, a gente entender e identificar o que a gente tá sentindo. Identificar exatamente qual o tipo de carência, qual o tipo de apoio, qual o tipo de interação social que a gente quer, cara. Entender, tipo assim, beleza, o que falta pra você? Por que você se sente solitário? Onde é que você enfrenta isso? Qual tipo de enfrentamento você precisa ter? Tem uma parada na psicologia que eu gosto muito que chama exposição gradativa. E as pessoas, elas não sabem lidar muito com isso, né? As pessoas acham que é tudo 8 ou 80, né? É o 0 ou 100. Mas as coisas precisam ter uma exposição gradativa. Às vezes você vai construir uma amizade fazendo o quê? Trocando ideia com uma pessoa, e aí você vai mandar um meme, vai comentar uma foto da pessoa, um stories da pessoa, e a pessoa vai comentar outro, aí você vai ter uma interação, você vai fazer uma brincadeira, e aí depois você vai, tomar uma breja depois do treino, ou bora trocar uma ideia, ou bora fazer não sei o que, ou às vezes vocês vão conversar num canto, ou às vezes você vai sair com uma galera, bora marcar um happy hour da rapaziada do Gil, bora marcar um happy hour da rapaziada do curso, bora conversar não sei o que, ou final de semana, vamos numa baladinha, tomar um bar, tomar uma, sabe? As coisas, elas podem ser gradativas. Você não vai estar do estado de solidão pra uma plena amizade do dia pra noite. Você vai construir isso aos poucos. E às vezes você vai tentar construir com alguém e vai dar errado. Às vezes você vai tentar construir com outra pessoa, vai dar um pouquinho certo, mas vai se limitar ali, tá tudo bem. Mas o que importa é essa exposição gradativa. Porque eu vou te dar uma certeza, quanto melhores as conexões, melhor vai ser a sua qualidade de vida. Sabe por quê? Porque, quando você precisar, emprego. Palavra que a galera adora falar no emprego. Network. Quanto melhores suas conexões, quanto melhores suas amizades, mais fácil é de você fechar negócios. Mais fácil é de você ser recomendado, de você estar em empresas, estar em lugares. Quando você tem uma relação boa com pessoas, um cliente lembra de você, um colega lembra de você, alguém te indica para uma vaga, excelente. Quando você tem uma boa rede de apoio, você tem um problema, você tem pessoas para te ajudar. Um amigo meu, infelizmente a mãe dele veio a falecer uns dias atrás. E ele precisava de muita ajuda com o cachorro dele. Cara, eu falei, irmão, é só falar, velho. Fui, peguei, cuidei do cachorro dele, ajudei ele porque ele precisava. Isso é rede de apoio. Eu, quando precisei mudar, esse mesmo amigo meu, cara, veio me ajudar na mudança. Rede de apoio. Quando você quiser ter filhos, quando você quiser ter não sei o que, quanto mais amigos, mais pessoas por perto, mais pessoas é pra ajudar você naquelas dificuldades que você tem. Na construção de uma boa qualidade de vida, no compartilhamento. Uma boa relações humanas é você compartilhar ideias, cara. Quantos conteúdos que eu não crio aqui no canal, quantas conversas que eu já não tive, quantos vídeos que eu já não fiz, que surgiram de conversas, de papos. Eles estavam no bar trocando ideia, tal, alguém lançou uma boa, eu falei, nada, falou, pode, isso é um tema pra um vídeo, hein?
Quantas idas pro bar, quantos almoços, quantos eventos, quantos rolês que não pinta uma ideia que eu falo, caraca, né? Pô, isso é um assunto pra um vídeo, né? Isso é um papo legal. Ou quantas ideias eu mesmo não tinha. Pô, eu saudades de gravar podcast por causa disso, cara. Quando eu gravava podcast, às vezes eu tinha uma ideia formada e só de estar na frente com outra pessoa conversando e outra pessoa tá explorando aquela minha ideia formada, ela me dava ou uma visão a qual eu não tinha daquilo, ou dois, ela aprofundava aquilo. Ela virava e falava assim, legal isso que você pensa, mas você já pensou também que tem papapá. Caralho! Tem um universo além disso que eu pensei. Mas quando eu tô com um universo enviesado, eu não consigo aprofundar minhas ideias, eu não consigo ter mais conhecimento. Vou te dar mais. Você fica preso nos seus vieses. A tecnologia prende a gente no nosso viés. Prende muito a gente no nosso viés. Porque quando você tá sozinho, solitário, sem companhias, você vai ver só as coisas que você sabe. Só o que você consome, só o que você ouve, só o que você vê. E muitas coisas da vida, elas vêm de provocações. Pô, às vezes um amigo meu chega pra mim e fala assim, pô, você tinha que ver tal filme. Eu, pô, o cara, mano, assiste. O Léo Juan tem excelentes indicações de filmes. Então o Léo Juan faz indicação de filme pra mim, eu paro tudo e vou ver. Um dia do nada, o Léo Juan virou pra mim e falou assim, cara, você devia ver RRR. Falei, pô, é nada. Ele, mano, é um indiano. Pô, eu jamais clicaria pra ver esse filme. Eu falei, pô, Léo, filme indiano, eu não gosto. Ele, mano, clica que você vai gostar. Caralho, irmão, top experiências cinematográficas de bagaceira, divertido. Era exatamente o meu tipo de filme. Pô, saí dando risada, amando, falando, pô, esse é um filme que eu queria ver. Pô, que foda. Que bom ter um amigo que me indicou isso. Que bom ter uma pessoa que falou, vai fazer isso, vê isso, tenta isso, faz aquilo. Porque desafia o nosso viés, é uma pessoa com outra criação, com outra cultura, com outra coisa, mas que traz coisas novas pra conversa. Só que quando você tá preso na sua solitude, que você finge que é solitude, mas é só uma sentença, é só uma prisão perpétua, uma solitária perpétua que você se prendeu, você tá limitado a consumir sempre as mesmas coisas, do mesmo jeito. E já parou pra reparar nisso no mundo, que a gente cada vez mais tá consumindo as mesmas coisas, dos mesmos jeitos, nada é diferente. Sempre no mesmo viés, na mesma bolha, é sempre o Shrek 14, Marvel 87, sei lá, o Capitão Linguiça 12, é sempre a mesma merda. A gente não vê coisas novas, a gente não testa coisa nova, porque a gente tá preso na nossa solidão, nos nossos vieses, nas nossas prisões, sem conhecer gente nova, sem sair do lugar, preso no lugar comum, sem conseguir desabafar, sem dar espaço pro novo, sem dar espaço pro antagônico, sem lidar com frustração. A gente desaprende a lidar com frustração, por quê? Quando você tá sozinho não existe frustração nenhuma, óbvio, é ótimo. Quando você tá sozinho é muito fácil você não ter nenhuma frustração, você só faz o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer, com o jeito que você quer. Só que, isso parece ótimo, né? Eu faço tudo o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Isso parece incrível. Só que isso é só você ser mimado, porque a vida não é assim. O trabalho não vai ser assim, o mercado não vai ser assim, dinheiro não vai ser assim. Nada vai ser do jeito que você quer, na hora que você quer, como você quer. Você vai ter que lidar com certas doses de frustração ao longo da sua vida. Mas quando você tá preso nesse enviesamento, tá tudo ótimo, tá tudo incrível. A solidão, cara, a qualidade de vida social que a gente tem, ela tem que ser uma prioridade na nossa vida. Pra melhorar o jeito como a gente vive, pra melhorar a nossa saúde mental, pra melhorar a nossa saúde física e pra gente ter mais qualidade de vida e pra gente ter experiências com quem trocar. A felicidade, ela só é plena quando ela é compartilhada. E assim, a gente pode falar isso de diversos jeitos, você poder ter um amigo que comemora suas vitórias com você, um amor que fica feliz pelas coisas que você consegue, você ter com quem ir chorar no colo quando você encontra uma dificuldade, você ter com quem desabafar, ou às vezes ter alguém só pra trocar uma fofoca idiota, uma besteira, uma baboseira, você poder falar assim, mano, olha que bagulho engraçado, e ter pra quem mandar. É único, é ótimo, é incrível. Isso faz muito bem. Isso exige um esforço ativo, isso exige uma dose de frustração, isso exige um bater de cabeça. Mas quando você tá com seus amigos comemorando, celebrando, ou até mesmo quando você tá com seus amigos ao seu lado, nos seus momentos mais difíceis, você vai ver que todo esforço feito para fugir da solidão é um esforço que ele é recompensado. Meu nome é Edson Castro e são Conversas Difíceis. Valeu.